sou Viviane, veterinária do Centro de Controle de Zoonoses. Tá bem. Como a Simone já falou, né, a leishmaniose visceral, no caso, como veterinária, eu venho falar da leishmaniose visceral canina. Ela faz parte desse complexo de doenças, das leishmanioses, e que a Organização Mundial de Saúde classifica, né, como uma doença negligenciada. É uma doença negligenciada especialmente porque ela afeta pessoas de condição social vulnerável, são doenças que não têm grandes interesses comerciais em serem tratadas, pesquisadas, então elas acabam sendo incluídas nesse grupo. O parasito, o agente etiológico do grupo do gênero Leishmania, tem mais de 20 espécies que podem causar doença aos seres humanos e são doenças causadas por vetores. Além de serem zoonoses, no caso a leishmaniose visceral, ela é uma doença causada por vetor. Ela precisa do vetor para que o humano fique doente. Só para ilustrar que a gente tem alguns tipos de leishmaniose visceral de doença para o humano, né? Como a Simone já falou da parte tegumentar, dérmica, cutânea, mucocutânea. A leishmaniose visceral no Brasil, ela em média tem por volta de 3.000 casos humanos por ano. No último ano avaliado, em 2020, foram 1.933 casos. Na região sudeste, 256 casos, com casos no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, principalmente Minas Gerais e Espírito Santo. Já foi notificada em todas as regiões brasileiras. A região Nordeste, classicamente, tem o maior número de casos, ainda apresenta o maior número de casos em relação ao Brasil, ao país, e chamando a atenção para esse número de casos em crianças menores de 5 anos, que é um dos grupos de risco, né? Assim como as pessoas com doenças com imunocomprometimento, idosos. A letalidade da doença, ou seja, a taxa de mortos dentre aqueles que ficam doentes, é de 9,5%, uma taxa relativamente alta, quando não identificada, quando não tratada. Também a questão da coinfecção da leishmania com HIV, que existe essa taxa alta também de coinfecção. Para ilustrar, um último caso famoso, de que provavelmente todo mundo ficou sabendo, dessa criança que veio a óbito. A criança tinha 3 anos, se eu não me engano, e na Zona Norte, no meio da zona urbana do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa que a doença está longe, né, ela de repente aparece dessa forma, num lugar em que a condição sanitária não ajuda, não é favorável. E a criança demorou a ser diagnosticada, mas foi diagnosticada, mas veio a óbito. Das grandes importâncias da gente falar da doença, da gente divulgar, é justamente essa, chamar a atenção de que ela existe e que é possível de ser diagnosticada em alguém que a gente conhece ou que alguém esteja próximo a gente, não é uma doença tão distante assim. Para ilustrar, eu gostei desse parágrafo, eu ia falar frase, mas o pesquisador Guilherme Werneck, como ele definiu, né, com relação a esse caso. É uma doença insidiosa que vai penetrando no espaço geográfico. Os cães vão se infectando, os insetos transmissores vão se adaptando ao meio urbano, principalmente em áreas empobrecidas, sem saneamento básico e com acúmulo de matéria orgânica, estabelecendo-se assim o ciclo de transmissão da enfermidade, que acaba transbordando para os humanos, principalmente as crianças sempre mais suscetíveis. Essa imagem e esse parágrafo reduzem bastante do que a gente está falando sobre a leishmaniose visceral. O agente principal, a leishmania infantum, né, o parasito. O vetor, a gente vai falar mais tarde. Simone já falou sobre os flebotomínios. No caso da leishmaniose visceral, a gente atribui principalmente como vetor principal o Zomia longipalpis, e é um inseto bem pequenininho que está ali à direita,
mais ou menos de 2, 3 milímetros. Ele não voa, né? Ele faz pequenos pulos, ele tem voos curtos, então é um animal que a gente não está tão acostumado a ver. Também conhecido como mosquito palha. E o parasito, para ilustrar as duas formas que ele se encontra, na forma flagelada ou promastigota, no interior do vetor, do flebotomínio, e a forma flagelada ou mastigota nas células dos hospedeiros. Para ilustrar o ciclo, parece como uma doença vetorial, ela precisa do inseto, do vetor, após a cópula fêmea, assim como o Aedes aegypti, precisa do sangue para a maturação desses ovos, e é nesse momento em que há essa infecção. E da mesma forma ocorre a deposição dos ovos, larvas, pupas até os adultos. A diferença é que, como a Simone já mencionou, acho que a principal diferença e a mais difícil no controle do vetor é justamente que ele faz tudo isso em matéria orgânica no solo, próximo à nossa casa, né? Ou quando todo mundo mora perto da mata ou tem quintal, com matéria orgânica. Esse ciclo acontece próximo da gente sem que a gente enxergue, sem que a gente se dê conta. Para ilustrar um slide, umas imagens cedidas pelo professor Dr. Maurício Vilela, para a gente ter uma noção um pouquinho maior dos ovos, dos tamanhos, fica um pouco difícil, né? Os ovos, as larvas e as pupas de flebotomíneos. Novamente, o inseto adulto, a fêmea ingurgitada de sangue, no caso. A doença no ser humano, a grande dificuldade é diagnosticar, porque ela é uma doença, assim como nos cães, que ela não tem sinais muito específicos. Então pode ser uma febre que dura muito tempo, que vai e volta, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e fígado, que são essas fotos clássicas que geralmente vêm ilustrando a doença, né? A gente vê a criança com aumento do abdômen e ilustrando ali onde seria, né, o baço e o fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramentos na boca e nos intestinos. Os reservatórios da doença são principalmente mamíferos selvagens. A gente associa especialmente essas duas espécies, Cedossodus e Delphis apiventris, o gambá e o cachorro do mato, e o cão doméstico, que acaba sendo mais conhecido quando a gente fala da leishmaniose visceral. No cão, a doença acontece, na maioria das vezes não tem sintomas, e os sintomas também são difíceis de atribuir especificamente à leishmaniose. Mas, em geral, o cão vai ter sintomas ou não de acordo com essa resposta imunológica dele. A princípio, o parasito se desenvolve, ele fica parasitando células, os macrófagos, células da defesa. Então, de acordo com essa resposta, os sintomas vão se apresentar com mais intensidade ou não se apresentar. Sinais inespecíficos. Também febre, anemia, perda de peso, as lesões cutâneas, que a gente costuma associar mais à leishmaniose, mas não são específicas, né? Geralmente lesões em ponta de orelha, onde eles recebem as próprias picadas, ponta de orelha, focinho, falta de pelo ao redor dos olhos, lesões que não cicatrizam, lesões ulceradas e com crostas que a gente costuma ver. Outros sintomas, né? Onicogrifose, esse nome é horroroso, que é o crescimento exacerbado das unhas, esplenomegalia, aumento do baço, linfadenopatia, aumento dos linfonodos, principalmente o linfonodo que fica atrás do joelho aqui, alopecia, né? Perda de pelo, dermatites, úlceras de pele, ceratoconjuntivite, apatia, diarreia, hemorragia intestinal, paresia de posteriores, caquexia, inanição e morte. O importante da gente lembrar é que a maioria, né, ou pelo menos boa parte dos animais não manifesta sintoma algum. Emagrecimento, fotos de animais que a gente pôde acompanhar os casos. Essa foto acabou ficando um pouco escura, aqui a gente vê o aumento justamente do linfonodo que eu comentei, o bublíteo. Onicogrifose, ali a gente vê as unhas de um animal que vive em quintal, que não deveria ter unhas desse tamanho, né, aumentadas, as lesões em ponta de orelha, essa descamação generalizada
mas é um animal com pelo opaco, cheio de descamações pelo corpo, manifestações oftalmológicas, no caso desse animal, dessa Rottweiler que era positiva e que tinha esse comprometimento da conjuntiva bem evidente. O que é importante da doença no cão é que todos os estudos até então, mostram que o caso canino, a doença no cão, ela precede os casos humanos. E que a gente tem mais frequência da doença no cão do que no homem. Então, a importância de estar alerta à doença é a grande vigilância da leishmaniose visceral, também estando atento à leishmaniose visceral canina. Mostra justamente, né, uma doença vetorial, ela precisa de um vetor, precisa dos reservatórios e do agente etiológico. O homem está ali no meio, mas é entremeado de outros fatores, né? Fatores ambientais, sociais, biológicos e antrópicos, né? Causados pela interferência do homem, desde os seres humanos morando cada vez mais próximo à mata, as questões básicas de higiene, de saneamento básico, tudo isso favorecendo com que a convivência entre o vetor e os reservatórios, a proximidade desses três fatores. Parece muito com aquele triângulo anterior, e por isso é uma foto do Felipe, num trabalho que a gente estava fazendo no Parque da Serra da Tiririca, e mostra justamente, né, um quintal à beira do parque, à beira da Mata Atlântica, com criação de galinhas, um cachorro que por acaso era positivo para leishmaniose visceral, uma criança. Então a gente só não enxerga ali o flebotomínio, mas ele em algum momento pelo menos esteve ali porque a doença estava ali. Como é feito o diagnóstico dos cães, em geral, todo serviço de saúde faz um primeiro teste nesses cães suspeitos, né? O cão tem uma lesão, o cão por algum motivo tem suspeita de leishmaniose, a gente faz um teste rápido, é um teste que é feito com sangue e fica pronto em 15 minutos. Hoje em dia está todo mundo já habituado com um teste rápido por conta de Covid, né? Quase todo mundo já fez um teste rápido. É um teste produzido pela Biomanguinhos. E estando positivo, esse material, o sangue do animal, é encaminhado para um laboratório, para o LACEN, para a Fiocruz, para um laboratório para fazer um teste confirmatório, um teste de ELISA. Também um teste de anticorpos. Existe também a possibilidade do diagnóstico parasitológico, que é o diagnóstico padrão ombro, né? Mas a dificuldade de se executar esse exame é muito maior. Esse animal é sedado e você pode coletar um pedaço de amostra de pele, geralmente faz na região escapular, no ombro, né, do cachorro, e envia para a avaliação para o exame parasitológico. Também pode ser feita punção de medula e punção de linfonodo. Nesse caso, a gente está procurando o parasita, não os anticorpos, por isso que é um exame em que você detecta o parasita. Em relação às ações de vigilância, sempre que há um caso de leishmaniose visceral, quem atende, o dono, precisa notificar ao serviço de saúde. O serviço de saúde precisa alertar aos veterinários da região. É feita uma investigação nesse foco, né, nesse caso. Em geral, são 100 cães ao redor desse caso positivo, os inquéritos sorológicos que são feitos. A necessidade de divulgar a população sobre a doença na região, sobre as formas de diagnóstico, as medidas preventivas, medidas de eliminar o vetor, limpeza urbana, como a Simone já falou, saneamento ambiental. A grande participação de cada um dentre isso, né? Além da divulgação, da atenção ao cão, como manter um quintal limpo, não deixar folhas, material orgânico, fezes, criações de animais próximas à residência, aos cães, onde dormem os cães. Essa seria a prevenção quando a gente fala de saneamento ambiental. Controle da população canina, já foi dito pela Simone. A vacina, que no caso existe só para o cão, é uma medida de proteção individual e não coletiva.
Uso de telas, né, protegendo, especialmente é um vetor que tem um horário de ação, de maior ação à noite, né, no entardecer e à noite. Então, se esses animais dormirem em canis com telas, ficarem um pouco afastados, é uma forma de prevenção. O uso de coleiras, que atualmente é o que mais a gente divulga e preconiza, né? As coleiras atualmente estão com preço mais acessível, eram caras, mais caras, continua sendo caro. Inclusive o Ministério da Saúde estuda, né? Tem feito projetos piloto divulgando, tendo acesso a essas coleiras em alguns municípios para estudar o controle disso de fato. Com relação ao homem, da mesma forma, né, se proteger com telas, mosquiteiros, usando repelente, não se expor ao vetor nesses horários de ação dele. E a educação em saúde, a informação, a divulgação. Com relação à vacina que a gente encontra no mercado, a LXTEC, é sempre importante, né, isso sempre feito com atenção veterinária, com auxílio de um médico veterinário. A vacinação ela precisa ser feita quando se tem um diagnóstico negativo, né? O teste precisa ser feito antes. Com relação ao controle, Simone falou algumas coisas sobre o controle químico. De fato, o controle químico ele é muito pouco utilizado. Na verdade, quanto menos a gente puder usar qualquer controle químico, ainda mais dentro de casa ou na mata, né? Não faz muito sentido se não manter o local com o melhor manejo possível. É muito mais simples do que recorrer a uma droga, né, um veneno. Com relação ao controle do cão, do reservatório do cão, eutanásia versus tratamento, né, assunto polêmico sempre. Hoje em dia o tratamento é autorizado com uma substância, né, o Lutaforam, uma droga. E eu vou falar um pouquinho mais à frente no outro slide, mas a eutanásia dos animais positivos continua sendo preconizada, apesar de ser questionada, né? Existem vários fatores que podem influenciar isso aí, inclusive a demora no diagnóstico, a demora na execução da eutanásia, a substituição dos cães, que muitas vezes você faz a eutanásia de um cão e na semana seguinte a pessoa já coloca no mesmo ambiente, não fez manejo ambiental, não faz nada, coloca mais 2, 3 cães. Então, realmente, nesse fato, a eutanásia ela não vem como solução. E a educação em saúde, a divulgação da doença, das formas de prevenção, de como estar atento aos sinais. Para ilustrar esse decreto, que é o que se baseia a questão da eutanásia dos animais, um decreto bem antigo, de 1963. Essa portaria, que na verdade proibia o tratamento da leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura, até que veio a liberação desse único medicamento, Lutefosina, e a partir de então o tratamento é autorizado. Acho que passou um. Com relação ao tratamento, não existe a cura parasitológica. Isso quer dizer que esse tratamento, esse animal em tratamento precisaria ser assistido pela vida toda. Então, isso quer dizer que isso tem um custo alto. Não só do medicamento, mas do atendimento veterinário e de todas as outras necessidades que podem vir junto com o tratamento. Um suporte para renal, e etc., com todas as outras questões ali de atendimento veterinário desse animal. O objetivo do tratamento é reduzir a carga parasitária, reduzindo o potencial de transmissão da doença. Então, atingindo a cura clínica e não a cura parasitológica. A cada 4 meses o animal deverá retornar e, se necessário, um novo ciclo de tratamento deverá ser iniciado. Então, repetindo, reduzir a carga horária, reduzir a capacidade de transmissão, restaurar a resposta imune adequada, promover a cura clínica e a remissão das manifestações clínicas, prevenir recaídas. Essa é uma diretriz de um grupo de veterinários, né, o Brasileixe, que
relata tudo isso, né? A questão do estadiamento da doença, como se classifica o tratamento, como faz, não é... Tem todo um protocolo a ser seguido. Em Niterói está um pouquinho desatualizado, mas a gente tem cerca de 75 casos até hoje, né, de casos em cães, leishmaniose visceral canina, notificados que chegaram a nós. Antigamente, os primeiros casos mais na região oceânica, depois alguns outros em outros bairros, espalhados pelas outras regiões, mas principalmente a maior parte dos casos ainda na região oceânica, até porque foram os lugares em que a gente conseguiu fazer inquérito sorológico, então achamos mais casos depois do primeiro. Para ilustrar, o primeiro trabalho que foi feito da Amanda, no Jacaré, primeiro caso que a gente soube, em 2009, de leishmaniose visceral canina em Niterói. Pode passar, Cláudia. Esse outro trabalho do nosso veterinário também, Rafael, já apresentando umas 2 outras localidades ali próximas ao Jacaré, mas que também tivemos casos positivos. Esse trabalho foi feito no Parque da Serra da Tiririca, então dentro da unidade de conservação existem pessoas que moram ainda dentro da unidade de conservação e que possuem cães, o que não é permitido, mas né, são coisas que foram acontecendo, às vezes antes mesmo de se tornar uma unidade de conservação. Enfim, encontramos animais positivos dentro do parque numa busca ativa. Ali nos pontos amarelos a gente consegue ver, está bem espalhado, o principal ali naquela pontinha, que é a próxima praia de Taquatiara, no Morro das Andorinhas, uma grande concentração de casos positivos naquela região. Isso foi em 2014, já tem um tempinho. Para ilustrar o mapa de Niterói, né, quanto mais escura a cor, a concentração maior de casos, ali dentro desse número de casos que a gente tem, que não é tão alto, principalmente na região oceânica. Com relação à vigilância entomológica, como funciona, em que pé está a questão do vetor, né? Como a gente avalia a questão dos flebotomínios em Niterói. Tem poucos trabalhos que falam sobre isso. Coloquei ali, mais para a gente ter uma ideia, que no parque já foi estudada essa fauna, né? No Parque da Serra da Tiririca. As espécies encontradas, principalmente Migonemia migone e Evandromia tupinambae. Também no Jacaré, naquele trabalho da Amanda, foi feita uma pesquisa, uma pesquisa entomológica, também encontrando Migonemia migone, Pentomia fischeri e Nisomia intermédia. Lutzomia longipalpis, que é o vetor atribuído à leishmaniose visceral, só foi encontrado em uma única pesquisa. Eram 2 espécimes somente, justamente na área do Parque da Serra Estadual da Tiririca. Parque Estadual da Serra da Tiririca. Esse é o trabalho da Andressa, que encontrou pela primeira vez Lutzomia longipalpis em Niterói. E assim como, né, a doença ela vai evoluindo, a pesquisa vai evoluindo, hoje em dia não é somente Lutzomia longipalpis a preocupação como vetor. Já outras 2 espécies já são consideradas vetores da leishmaniose visceral. O Lutzomia migone, né, Migonemia migone, depende da nomenclatura que você usa, é a mesma espécie. E Pentomia fischeri, justamente as espécies que a gente falou lá, que dos poucos estudos feitos a gente encontrou em Niterói. Para ilustrar também, só finalizando, mostrando algumas áreas, foram 3 áreas de estudo em que a gente fez uma pesquisa entomológica, andou pesquisando, procurando vetores de leishmaniose. São sempre muito parecidos, eram casos com animais positivos para leishmaniose, próximas à mata, com um ambiente completamente favorável, com bananeira, com criação de animais. Essa foto com o saco preto é uma armadilha, CDC, como a Simone mostrou. Ficava próximo do abrigo dos animais. Esse saco, às vezes, é para evitar, por conta de chuva, de vento, para proteger. Mas os insetos entram ali por cima, eles vêm atraídos pela luz e caem, tem um ventiladorzinho, eles caem dentro daquele saco de rede, de tela, então ficam ali protegidos, o saco não atrapalha.
Esse outro caso, ali no Cantagalo, que era um senhor que tem muitos cães e alguns casos de leishmaniose nos cães dele, foi pesquisado ali também, ilustrando a armadilha luminosa, como a Simone já falou. Esse caso também em Vila Progresso, todas as regiões próximas ali em Pendotiba, que tinham tem um capril lá, galinheiro, então sempre próximo aos animais, próximas à área possível de encontrar o vetor que são colocadas essas armadilhas. Nesse lugar ainda tinha uma criação de pato, tudo junto. E é isso, gente, para ilustrar um pouco do trabalho feito em Niterói. Meu e-mail do setor, e estou aqui para tirar as dúvidas se houverem.